Olá! Então, eu vim aqui comentar a biografia incrível do Nelson Rodrigues, chamada O Anjo Pornográfico, A Vida de Nelson Rodrigues. Essa biografia é escrita pelo Rui Castro. O Rui Castro é conhecido por ser um biógrafo de mão cheia. Ele escreveu também a biografia do Garrincha, que se chama Estrela Solitária, que eu tenho ali me esperando para ser lida e que um dia eu lerei. E aí, o Anjo Pornográfico é um livro que eu sempre quis ler e eu via na biblioteca, mas eu não conhecia tanto a obra do Nelson Rodrigues, e aí eu fui me apropriando ao longo dos anos, li várias coisas dele, li várias peças de teatro, li A Vida Como Ela É quase toda, estou terminando inclusive, fazer vídeo, e aí eu fui lendo as coisas do Nelson e assim, me apaixonando pela escrita, pela densidade psicológica das tramas, que são muito dramáticas e muito trágicas, mas que tem um fundo ali, um teor psicológico que é, assim, muito rico. E é isso, e eu fui me apaixonando pelo Nelson Rodrigues, e eu tenho vontade de ler tudo que esse homem escreveu, e aí eu fui ler O Anjo Pornográfico. E aí, assim, não tinha ideia de que a vida do Nelson tinha sido tão atribulada, não fazia ideia de que tinha acontecido tanta coisa, e o Rui Castro vai apresentar isso pra gente de uma forma muito Nelson Rodriguiana, assim, no sentido de ele coloca esses elementos trágicos com muito detalhes, sem ser sensacionalista. Isso é o melhor, assim, o Rui Castro ele consegue fazer com essa biografia meio que um texto jornalístico sem ser sensacionalista. E isso é muito interessante, assim, você lê essa biografia como se fosse um romance e você não tem vontade de largar, ele é enorme, mas você vai lendo. A escrita é muito leve, é uma escrita muito fluida. No entanto, o Rui Castro ele sabe colocar os elementos de uma forma que instiga e que faz você se prender ao texto. E aí vamos um pouco à vida do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, que nasceu em Recife em 1912, filho de um grande jornalista também, assim, era um homem muito envolvido com o jornalismo e mesmo com a política, e aí ele fundou jornais e tudo mais, e ele desde cedo colocou os filhos para trabalhar nesses jornais. Então o Nelson entrou no mundo do jornalismo mais ou menos com uns 13, 14 anos para escrever crônicas jornalísticas policiais. Então ele era metido com isso, assim, de contar aqueles episódios trágicos que aconteciam ali. E outros filhos dele também se envolviam. Alguns eram desenhistas, outros escreviam mais crônica jornalística, mas cada um tinha uma certa aptidão. Eram 14 filhos ao todo, né? Do Mário Rodrigues com a Maria Esté. Eles se casaram e tiveram 14 filhos. E assim, eles tiveram muita dificuldade de sustentar esses filhos. Assim, por alguns momentos eles passaram necessidades, quando o Mário ficava desempregado. Então, Nelson Rodrigues não teve uma vida fácil, assim, durante a vida toda, mas na infância também não foi fácil para ele. E aí muito cedo ele começou a trabalhar e foi trabalhar. E ele já muito cedo era reconhecido, assim, as pessoas gostavam do seu texto, gostavam da sua escrita, e ele sabia colocar os elementos que atraíam as pessoas para lerem os jornais. Então ele sempre foi um jornalista assim muito profícuo, ele produzia muito, mas também ele sabia escrever, brincar com os elementos ali que ele sabia que podiam interessar para os leitores. E aí, assim, desde cedo também, ele era uma criança que não tinha muita saúde, e aí ao longo da vida ele vai desenvolver tuberculose, e isso vai acompanhar ele, assim como ele teve gastrites, enfim, ele tinha problemas no estômago, e aí a alimentação dele era prejudicada, mas ele não parava de fumar, e isso também prejudicava muito. Ele fumou, ele era um fumante inveterado, aí desde os 11 anos ele já fumava, assim, profissionalmente, como o Rui Castro diz aqui. E aí, assim, ele se casou com a Lúcia. Não, Lúcia foi uma das esposas dele. Ele se casou primeiro com a Elsa. E com a Elsa ele vai ter dois filhos, que é o Geoffrey e o Nelsinho, né? São os dois filhos legítimos dele, mas aí ele vai ter também outros, pelo menos outros três com amante. Ele teve alguns amantes ao longo da vida. Nelson se mostrava uma pessoa muito moralista, né? Mas ao mesmo tempo que ele era moralista na vida dele, ele era um falso moralista, porque na verdade ele teve algumas amantes, chegou a ter 3 filhos com uma delas e não reconheceu esses filhos. Um deles ele reconhecia, ele dizia que o menino era filho dele, mas as meninas, as 2 filhas, ele não reconhecia como deles. E já depois de muitos anos foi feito teste de DNA, se eu não me engano, não sei se depois dele morto, mas mais para os anos 90, ele morreu em 1980, e depois se confirmou a paternidade desses filhos através de testes de DNA. Bom, Nelson trabalhou assim com todo tipo de texto, como eu disse, ele trabalhou com crônicas policiais, e ele trabalhou com esportes também. A vida toda dele ele foi conhecido também
por produzir crônicas relacionadas com os esportes. Mas um dos irmãos dele, o Mário Filho, ele é conhecido como assim, um dos jornalistas do esporte que revolucionou a cena esportiva no país. Ele é por conta dele assim que as torcidas organizadas e dos grandes clássicos reis, né, tipo Fla-Flu, tudo isso era ele quem desenhava nos jornais de uma forma que promovia isso como grandes eventos. E ele recebeu o estádio do Maracanã, recebeu o nome dele, né, o estádio esportivo Mário Filho, qualquer coisa assim. E outros irmãos dele também se destacaram, como por exemplo o Rodrigo, não estou lembrado se o nome, Roberto, filho dele, Roberto, que era um dos, acho que, não sei se era o mais velho, mas um dos filhos mais velhos, que se envolveu desde cedo também com o jornalismo, junto com o pai, Mário Rodrigues. E o que aconteceu? Ele foi responsável pela publicação de uma separação, de uma socialite, e aí se publicou isso e se especulou que a separação teria sido promovida por conta de um envolvimento da mulher com um amante, médico e tudo mais. E aí isso foi publicado no jornal do Mário Filho, do Mário Rodrigues. Embora o próprio Mário não tenha tido envolvimento com isso, né, assim, não era ele quem estava responsável diretamente por isso, aconteceu de ser publicado no jornal dele, e aí essa socialite foi atrás dele no jornal para matá-lo, foi com um revólver, querendo defender a própria honra. Mas chegando lá, o Mário não estava lá, mas o filho, o Roberto, estava, e ela foi conversar com o Roberto no escritório e só ouviram um tiro. Ela assassinou o Roberto, assim, que morreu pouco tempo depois do tiro. Deu tempo de falarem com ele, mas enfim, ele foi assassinado por essa mulher, que depois foi solta, alegando como defesa, a defesa da honra. E aí Nelson perdeu esse irmão, e pouco tempo depois, 67 dias depois da morte do Roberto, o pai, Mário Rodrigues, vai falecer também. Ele foi definhando com a morte do filho, ele se sentia muito culpado pela morte do filho. Enfim, essas só são algumas das anedotas da vida do Nelson Rodrigues. Eu poderia passar aqui muito tempo contando várias, porque são várias, são muitas, mas não cabe nesse vídeo curto. Então, Nelson teve uma vida no teatro muito profícua. Ele escreveu várias peças de teatro, muitas das quais proibidas pela ditadura. Ele sofria disso, assim, de a ditadura bater em cima dos textos dele, e ele se declarava uma pessoa reacionária. Ele defendia o militarismo, ele era a favor que as Forças Armadas tomassem o poder, só que o filho dele, o Nelsinho, foi envolvido com a luta contra a ditadura, passou 7 anos preso, foi torturado, e o Nelson, que defendeu durante muito tempo que as Forças Armadas tomassem o poder, quando descobriu que existia tortura, ele começou a se posicionar, e ele começou a brigar e lutar pelas pessoas próximas a ele que acabavam sendo torturadas ou que acabavam sendo perseguidas pela ditadura. Um texto interessante para saber um pouco sobre isso é a entrevista dele para a Veja, né? Tem aqui nesse livro A História Amarela, e tem uma entrevistazinha pequena também que é muito legalzinha, que é a entrevista dele para Clarice Lispector, que está aqui nesse livro Entrevistas. Poderia passar horas falando aqui, mas vou encerrar por aqui. Dizer que leiam esse livro do Rui Castro, A Vida de Nelson Rodrigues, O Anjo Pornográfico, essa alcunha que ele mesmo se deu, e se encantem com esse texto assim, maravilhoso, e com a vida desse homem que foi maravilhosa, e leiam o teatro de Nelson Rodrigues, que é incrível. E é isso, e até a próxima.